Bom dia, nono ano. Como é que vocês estão? Tudo bem? Saudades, viu? Gente, hoje a gente vai estudar sobre o nazismo, certo? A gente vai estar falando sobre Hitler e como é que Hitler foi aceito na sociedade alemã, o que ele fazia e quais as características do nazismo, tá? Esse movimento que acabou levando à Segunda Guerra Mundial, como muitos de vocês escreveram nos textos bases de vocês, certo? Então, quem era Hitler? Hitler era um homem que nasceu na Áustria. A Áustria faz fronteira com a Alemanha, né? Ele nasceu perto da fronteira. O pai dele era funcionário ali, perto da fronteira, e ele nasceu na Áustria. Ele nem era alemão mesmo, ele era austríaco. Hitler, durante a Primeira Guerra Mundial, foi soldado. E na Primeira Guerra Mundial ele foi ferido. Como ele foi ferido, ele acabou ganhando uma cruz de ferro de bravura, certo? E Hitler, ele foi aquele que não se conformou com a Alemanha ter perdido a guerra e com o Tratado de Versalhes, que penalizava a Alemanha daquela forma que a gente viu. Então, Hitler durante um tempo, ele se adequou às ideias socialistas e depois abandonou tudo, igual Mussolini, e se tornou justamente de extrema direita, certo? O contrário do socialismo. Quando ele conseguiu a oportunidade, ele se lançou na política e aos poucos ele conseguiu o cargo de primeiro-ministro. Em 1933, Hitler se tornou o primeiro-ministro da Alemanha. A Alemanha tinha presidente, porque depois, no finalzinho da Primeira Guerra, a Alemanha, que tinha sido monarquia, eles proclamaram a república, e aí agora era presidente, mas tinha presidente com primeiro-ministro, é parlamentarismo. E ele era o primeiro-ministro então. E nas eleições para os parlamentares, para o Congresso, aqui no Brasil a gente chama de Congresso, lá era parlamento, 44% dos parlamentares que foram eleitos eram do partido nazista. Então ele conseguiu ser primeiro-ministro com a grande maioria do parlamento do lado dele. Ficou fácil para ele. E a gente sabe, né? A Alemanha estava em crise econômica, o desemprego muito grande, a inflação uma loucura. Ia no supermercado comprar uma coisa hoje, estava lá custando R$2, e amanhã já estava 3. Ia depois de amanhã já estava 5. Uma inflação muito grande, o dinheiro valendo pouco, precisava muito dinheiro para comprar pouca coisa. Até vai ter uma atividade bem interessante ali sobre isso. E as pessoas precisavam, tinham necessidade de um salvador da pátria, alguém que resolvesse esses problemas. Aquela humilhação toda de Versalhes, né, que penalizou a Alemanha depois da guerra e condenou a Alemanha a não ter mais um exército grande, a não ter mais aviões, a entregar regiões ricas de ferro para a França e ter que pagar uma dívida bilionária, né, para os vencedores, entregar as suas colônias, tudo isso foi uma grande humilhação. E as pessoas agora, quando chega alguém que começa a mostrar que tem autoridade, que vai restaurar a glória da Alemanha, as pessoas vão acreditar, gente. Fora que o Hitler, ele era meio ator, né, gente? Então ele sabia como se comportar diante das pessoas, fazendo as pessoas concordarem com as ideias dele. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então ele usava a propaganda, por um lado, né? Foi na época do Hitler que ele foi fazendo muitos filmes, mandou fazer muitos filmes, e nos filmes sempre passando a ideologia nazista. No filme ele sempre mostrava como os nazistas são bons, maravilhosos, e aí mostrava como os judeus são horríveis, como os comunistas são horríveis, então baita de um preconceito. E no final, o mocinho nazista vencia. Então, assim, ele foi passando através de filmes, de folhetos, de livros, ele foi mostrando a grandeza do nazismo. Mas quando ele realmente está ali no poder, já como primeiro-ministro, gente, ele vai instituir uma ditadura bem horrível, porque ele manda queimar todos os livros que ele não concordava. Então, livros clássicos, livros bons, manda queimar tudo. Eu sei que alguns já devem ter assistido A Menina que Roubava Livros, eu assisti esse ano. E de fato, ali mostra
no regime nazista, né? Eles queimando um monte de livros. Aí a menina tenta salvar um livro que ainda tá meio com fumaça, né? E ele manda realmente queimar. Demitiu do governo todas as pessoas que eram democratas, ou seja, um partido diferente do dele, e todos os que eram comunistas, também de um partido diferente do dele. Tirou do emprego e começou a perseguir os judeus, gente. Em 1934, o presidente, que era Hindenburg morreu, causas naturais, tá? Nesse caso, fica tranquilo. Hindenburg morreu e ele então chega e diz, gente, para que ter um primeiro-ministro e um presidente? Não precisa ter dois cargos. Olha eu aqui, eu me disponho, eu me torno primeiro-ministro e presidente num cargo só, não tem problema. E ele conseguiu fazer as pessoas acreditarem nisso e tomou o poder todo para ele. Desde 1934, Hitler governava sozinho. Não tinha mais primeiro-ministro e presidente, era só ele. Com um nome também, um título de Führer. Führer era o quê? Guia, condutor do povo. Gente, aí ele começou a colocar realmente as unhas de fora, né? Em 1935, ele criou uma lei, a Lei de Proteção ao Sangue Alemão. Essa lei de proteção ao sangue alemão proibia que alemães e judeus se casassem. Uma judia não podia casar com um alemão, nem o oposto, e também não podiam namorar, nada disso. Por quê? Porque os judeus ele considerava muito horríveis, não podia misturar. Veja, gente, o povo de Deus. Lembra? Eu coloquei na fundamentação o versículo de Gênesis 12, 1 e 2, porque diz ali, de ti farei uma grande nação, Deus falando para Abraão, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É muito sério se levantar contra o povo que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu para ser luz, que são os judeus. E foi o que Hitler fez. Quando ele estava ali no poder, ele esqueceu as promessas de campanha dele, mas começou a usar cada vez mais a propaganda e a violência contra os adversários, todo mundo que era contra ele. Aí, não deu outra, né? Em 1936, ele já se aliou a Mussolini, da Itália fascista, que eles tinham tudo bastante em comum. E também em 1936, ele era insistente, sabe? Uma personalidade assim complicada. Ele insistiu tanto com o Comitê Olímpico que conseguiu que as Olimpíadas de 1936, os Jogos Olímpicos, acontecessem na Alemanha. Sabe por que ele queria isso? Para mostrar que os alemães são superiores a todo o resto do mundo, para mostrar a grandeza e a superioridade do povo alemão, porque ele era extremamente preconceituoso com todos os povos. A Alemanha, os alemães, os germânicos, é que são os bons, a raça melhor que existe na Terra. Ele considerava, ele chamava até de um nome para essa raça, os arianos. Então, os arianos seriam aqueles altos, loiros de olhos azuis. Ele mesmo não era, né? Mas tá. Mas todos os alemães, os germânicos, tá? Então, isso incluía também alguns povos que tinham em outros países que eram descendentes dos germânicos. Lembra os germânicos, lá do 7º ano? Uma tribo bárbara que veio, né? Lembra, né? Então, tinha os germânicos. E ele, então, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos em 1936, cheia de preconceito, cheia de mostrar que era melhor. E, gente, vocês vão ler aí no texto de vocês. O que acontece? Na corrida, se torna o homem mais rápido da humanidade, Jesse Owens, que era um negro, que ele também tinha preconceito. Quando ele viu que o alemão perdeu e que esse homem ganhou, ele era dos Estados Unidos, concorrendo pelos Estados Unidos, o Jesse, ele saiu do local para não ter que cumprimentar o homem. Já pensou? Isso aconteceu em 1936. Mas ele não conseguiu provar que os alemães eram superiores, tá? Pelo menos isso. Bem, dentro desse nazismo tinha aquele nacionalismo exagerado, tudo que é da nossa nação é melhor, nós somos melhores. Ele instigava, assim, uma autoestima exagerada do povo, um orgulho que ia para o pecado já. E ele dizia assim, nós vamos ser o terceiro Reich. Terceiro Reich seria o terceiro império. Ele dizia que o primeiro império,
ali da região e desse povo germânico foi o Sacro Império Romano Germânico, que a gente estudou lá no 7º ano. O Segundo Império seria quando a Alemanha conseguiu definir suas fronteiras, em 1871, definiu suas fronteiras tardiamente, né, só no século XIX, e estabeleceu o reinado, criou uma monarquia. Ele dizia que esse momento, 1871, foi o Segundo Império. E que agora ele estava começando o Terceiro Império, o Terceiro Reich. E ele disse, sabe quantos anos vai durar? 1000 anos. Toda essa grandeza, né? O orgulho precede a ruína, como a gente já viu lá com Napoleão. Aqui não foi muito diferente, que de 1000 anos não teve nada, né? Mas tá, para conseguir assim que as pessoas ficassem animadas com o nazismo, ele fazia sempre muitos desfiles, todo mundo uniformizado, tinha suástica, aquele símbolo nazista, né, aquela cruz assim, e bandeiras, e porta-bandeiras, e as pessoas desfilavam, e todo aquele desfile maravilhoso. Até pessoas de outros países que assistiam isso, nossa, dava um sentimento de pertencimento, sabe? A gloriosa Alemanha, a grandeza da Alemanha. E aí depois de todo o desfile lindo, ele subia lá no palco e ele começava a dar um discurso. Ele começava falando baixinho, falando de um modo muito educado e calmo, e aos poucos ele ia aumentando, ia gritando, e terminava o discurso dele aos berros, fazendo as pessoas vibrarem com ele. Parecia que ele hipnotizava todo mundo, falando da grandeza da Alemanha, que ele, o grande Führer, estava restaurando. Criou uma saudação nazista, né, com o braço estendido, que as pessoas diziam, Heil Hitler, salve Hitler, né? Então, as pessoas acreditaram. Os alemães, humilhados, agora estavam sentindo que agora eles tinham um líder que de fato ia os conduzir ele a um grande império maravilhoso. Só que isso aqui preço? Perseguindo os judeus. Gente, em 1935 teve a Noite dos Cristais, onde que 90 e poucos judeus já foram mortos. Isso antes de começar a guerra. E todas as propriedades, os judeus, eles tinham lojas ricas, de coisas bonitas. E eles quebraram tudo das lojas, destruíram. Foi uma coisa horrível. Prenderam judeus. Foi ali que ele começou. Aí os judeus já não podiam ir com liberdade no restaurante, estava escrito, não são bem-vindos judeus. Aí não tinham liberdade de ir em alguns parques, não são bem-vindos judeus. E aí ele mandou colocar na carteira de identidade de cada judeu, olha só, assim, ó, tipo meu nome, Letícia Benck-Jung. Se eu fosse judia na época na Alemanha, eu teria que colocar Letícia Sara Benck-Jung. Aí um aluno aí do 9º ano, vamos dizer, o Tiago, o segundo nome teria que ser Abraão, entendeu? Colocar o nome de Abraão e Sara em todas as identidades dos judeus. Ele teve o cuidado de mandar fazer isso, para identificar. Gente, você tem que entender que o judeu, ele já tinha saído da sua terra desde 134, isso mesmo, 134, foram dispersos pelo mundo pelo imperador Adriano, que expulsou eles lá da região onde era Israel. Então, eles moravam em todos os países há tantos anos, eram judeus alemães. Eles eram alemães, tinham nascido na Alemanha, tinham lutado na Primeira Guerra Mundial e agora ele está fazendo essa separação. Foi uma coisa muito horrível. E ele escreveu um livro, inclusive, Mein Kampf, porque o Hitler também teve seus períodos ali de prisão, sabe? Antigamente, antes dele se tornar primeiro-ministro. Ele aproveitou para escrever o Mein Kampf. Mein Kampf significa minha luta. E ali ele dá as diretrizes de como que eles vão agir para fazer todo esse domínio. Então ele tem um culto a ele mesmo, né? Todo mundo tem que praticamente idolatrar ele. E o que ele começa a fazer? Incentivar as indústrias nacionais e especialmente as indústrias de arma, gente. Lembra que o Tratado de Versalhes tinha proibido a Alemanha de produzir armas. E ele começa simplesmente a desobedecer Versalhes. Tinha proibido de ter aviões? Desobedece. E começa a treinar os homens
não só os rapazes que estão no exército, mas os homens mais que já saíram, já seriam da reserva, treinar também para a guerra. Porque o Hitler tem um objetivo, sim. Ele quer fazer a guerra para aumentar o espaço da Alemanha. Mas isso nós vamos estudar no próximo assunto, quando a gente falar da Segunda Guerra. E então começa a produzir armas, começa a incentivar a indústria nacional, melhorar, dando mais empregos também para as pessoas, e as pessoas vão acreditando nessa coisa linda que ele está fazendo com a Alemanha, preparando a Alemanha para jogar a Alemanha na Segunda Guerra, tá? Isso que vai acontecer. Gente, por hoje é isso. Continuem lendo, estudando, tá? E a gente se fala. Deus abençoe.